E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever, clicando em inscrever-se aqui embaixo no seu computador e desse lado aqui se você está no seu celular. Bom, o assunto hoje não podia ser outro e é a restituição do mandato de senador do Aécio Neves. Bom, para quem não sabe, o ministro Edson Fachin, apesar de não ter ordenado a prisão do Aécio Neves, ter levado o assunto a plenário, o julgamento no plenário nem se finalizou ainda, ele definiu que o Aécio ia ter um passaporte retido e que ele ia perder o cargo de senador da República, pelo menos temporariamente. Bom, acontece o quê? Hoje, o ministro também do STF, Marco Aurélio Mello, passou em cima da decisão do Fachin, então uma nova decisão. Aécio retorna ao mandato de senador dele e também tem direito novamente a utilizar seu passaporte e tudo mais. É importante eu frisar um negócio aqui. A gente às vezes tem um clamor tão grande, muita gente aqui, inclusive eu, gostaria de ver o Aécio sendo preso, porque tá nítido que ele cometeu crimes graves, e realmente você vê alguém ser punido por um crime de colarinho branco, realmente dá um gosto. Mas a gente tem que levar um negócio em conta. Às vezes, as decisões judiciais, mesmo não agradando a opinião popular e não agradando a nós, de forma pessoal, elas são completamente compreensíveis. A ministra Carmen Lúcia disse uma vez que ela às vezes tem que tomar decisões que faz ela se sentir muito mal. Entre elas, alguns casos em que ela tem que negar ações de professores por aumento de salário. Ela fala, óbvio que na minha plena consciência, eu fico mal de tomar essa atitude. Mas é minha missão lá, eu tenho que seguir a Constituição naquele caso específico diz isso, diz aquilo, e eu descumprir a Constituição. Nesse caso, faz com que eu haja precedente para que ela seja descumprida em outros casos. Então você tem que ter calma na hora de analisar uma decisão judicial. E nesse caso não é diferente. Só que entra uma coisa aí. Antes disso, a gente tem que fazer umas observações. Hoje é a véspera do recesso do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar um mês sem funcionar. O ministro Marco Aurélio Mello tomar essa decisão na véspera, sem dar chance para que ela vá para plenário, sem dar chance para que o pedido de prisão do Aécio seja julgado em plenário de vez, seja finalizado esse julgamento. Ele está sendo, no mínimo, ele tá querendo que não tenha debate sobre isso. Então aí já começa a entrar, a gente tem que nem entrar na decisão judicial para observar que tem uma coisa muito estranha aí. Eu já vejo com maus olhos essa decisão do Marco Aurélio Mello, pelo fato dele colocar isso em votação, passando em cima da decisão de outro ministro da mesma corte que ele, e fazendo isso na véspera do recesso do Supremo. E aí entra outra coisa, o que foi dito nessa decisão judicial? E essa decisão judicial não é nada mais, nada menos de que um grande texto puxando o saco do senador Aécio Neves. Eu vou ler para vocês tirem as próprias conclusões. O ministro Marco Aurélio Mello falou exatamente isso na decisão que ele tomou hoje. Sobre o Aécio Neves. É brasileiro nato, chefe de família, com carreira política elogiável. Vocês concordam? Acho que não, né? Deputado federal por 4 vezes, ex-presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas Gerais em 2 mandatos consecutivos e segundo colocado nas eleições a presidente da República de 2014. Ditas fraudadas. Acho que ele quis dizer que o Aécio disse que elas foram fraudadas. Até aí, por que ele tem que colocar isso na decisão judicial? Com 34.897.211 votos em primeiro turno e 51.041.155 votos no segundo turno, e hoje continua sendo, em que pese a liminar implementada, senador da República, encontrando-se licenciado da presidência de um dos maiores partidos, o Partido da Social Democracia Brasileira. Não precisa nem dizer que esse texto aí é absurdo. Ele pode tomar uma decisão judicial que seja em desagrado. Ele poderia até soltar o Aécio Neves e usar argumentos viáveis com relação a isso. Inclusive, acabou de sair uma decisão do ministro Edson Fachin do STF soltando o Rodrigo Rocha Loures, se eu não me engano, definindo prisão domiciliar. Essa decisão acabou de sair nesse momento. Bom, pode ser que essa decisão do Edson Fachin faça sentido. Quem não quer ver o Rodrigo Rocha Loures preso? Todo mundo quer, tá na clara que ele cometeu um crime, mas você tem que seguir o rito constitucional. Um exemplo que eu vou dar aqui, eu fiz um vídeo falando sobre a soltura do goleiro Bruno. No caso da soltura do goleiro Bruno, esse vídeo vai aparecer aqui nas telas finais, vai aparecer aqui no cantinho, você teve a decisão do STF de soltar ele por um motivo bem simples. Ele estava em prisão preventiva. A Justiça de Minas Gerais não condenou o Bruno depois de 6 ou 7 anos. E aí o STF tem a missão de soltar o goleiro Bruno. Todo mundo sabe que ele cometeu um crime absurdo, um homicídio contra a mulher dele. Mas a questão é essa, quem tá errado nessa história não foi o STF em soltar o goleiro Bruno. Quem tá errado nessa história foi a Justiça de Minas em manter ele em prisão preventiva por 7 anos.
Você manter o Bruno nessa prisão preventiva por tanto tempo, você abre precedente para pegar pessoas que não foram julgadas ainda, que não cometeram crime nenhum e que no julgamento vão ser absolvidas em prisão preventiva. Então você está fazendo uma pessoa inocente ficar presa. É a jurisprudência. A decisão do goleiro Bruno passa para outros casos. Nesse caso do Oeste, a gente tem que sempre olhar com muito... Você tirar uma opinião de cara de uma decisão do STF ou de qualquer tribunal é meio complicado. Você tem que analisar com calma a situação, que às vezes é realmente justificável, como foi o caso do goleiro Bruno, no calor, todo mundo contra, mas quando você vai ver com mais atenção, realmente, quem tá errado nessa história não foi o STF, foi a Justiça de Minas. Mas nesse caso do Oeste é diferente porque tá na cara que essa decisão foi tomada na véspera do recesso, justamente para não ser rebatida por outros ministros, para não ser levada a plenário. Uma decisão, de certa forma, antidemocrática de forma completa. E quando você vai ler a decisão, você se reforça tudo isso. Você tem ele puxando o saco do AS por motivos que nem precisavam estar nessa decisão. Que caso vem dizer que a eleição de 2014 teriam sido fraudadas? É uma fora de contexto completamente. Carreira política admirável. Não precisa nem falar, não é admirável a carreira política dele. Ele conseguiu vários mandatos, conseguiu vários votos, mas ele não tem uma carreira política admirável. Ele tem uma atuação péssima como senador da República, todo mundo sabe disso, e os áudios do Joesley Batista estão aí para provar isso. Os áudios do Joesley em relação a isso são bem claros, bem nítidos. Então essa decisão do Marco Aurélio Mello foi política, foi uma decisão que queima esse ministro, não tem como respeitar uma decisão dessas, óbvio, tem que ser respeitado. O Marco Aurélio ganhou esse cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e ele pode tomar essas decisões, mas tem que ser criticada, e o Marco Aurélio Mello não merece passar ileso dessa situação. Então é importante deixar isso bem claro. Cuidado na hora de analisar decisões judiciais. Elas parecem ruins, mas às vezes elas são necessárias. Justamente para evitar que você crie precedentes em outros casos em que a pessoa realmente não é culpada. Não foi julgada ainda e não é culpada. Mas nesse caso, a situação é especial. Não é igual a situação do goleiro Bruno, em que cometeu o erro foi a Justiça de Minas. Nesse caso, pelo teor da decisão em si e pelo momento em que ela foi tomada, a gente vê que foi uma decisão ridícula. É isso, gente. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. Dê um gostei no vídeo se você gostou. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. Eu sempre respondo os comentários. Ando meio atrasado, mas pode deixar que logo eu vou responder seu comentário. Inclusive, se você comentou já há um tempo, eu vou fazer um mutirão para responder tudo isso logo mais. Um abraço, até o próximo vídeo e lembra de se inscrever aqui embaixo.